Bom dia para você. A boa palavra de hoje é o Salmo de número 1, o Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz prosperará. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem-aventurado aquela que tem o seu prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor é a Torá, que na tradição judaica diz respeito à totalidade da lei de Moisés, o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados os livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Mas também a Torá significa ensino, instrução, ensinamento. Então, bem-aventurada a pessoa que medita na instrução, no ensinamento, na sabedoria do Senhor. E esta expressão meditar é muitíssimo interessante, porque o verbo hebraico indica o ruminar dos animais. Os animais que ficam ali mastigando, ruminando o alimento. É o cão com seu osso, é o animal que fica ali com aquele gosto, com aquele prazer, com aquela satisfação, aquela curtição do seu alimento, né? Mas esse ruminar tem uma conotação ainda mais abrangente, que nos leva, por exemplo, para a experiência de João apóstolo, quando está na ilha de Patmos, e ele é arrebatado, ele tem uma experiência de êxtase espiritual, e ele tem a visão do que nós chamamos hoje do Apocalipse. Quando João tem essa visão apocalíptica, ele recebe uma ordem de Deus. Ele vê um livro e Deus diz a ele: coma esse livro. Coma esse livro. Apocalipse capítulo 10. Então é muito interessante esse paralelo, né, do meditar com o verbo utilizado ruminar, com a expressão do Apocalipse, coma o livro. Isso é interessante, né? Não é estude o livro, não é decore o livro, não é interprete o livro, não é debata a respeito do livro. A palavra de Deus para João é coma o livro. Essa referência é do Salmo 1, medite no livro, né? Fique com esse livro aí. E sabe que eu penso numa outra imagem, que é da metabolização, né? Quando a gente come um alimento, quando a gente ingere um alimento, esse alimento é metabolizado dentro de nós. O que é o processo de metabolização? É um processo que o nosso organismo faz de extrair dos alimentos ingeridos os nutrientes necessários, né? As proteínas, as vitaminas, aquilo de que nós precisamos para energia, né? O carboidrato, mesmo o açúcar. A metabolização é esse processo daquilo que a gente ingere, e o organismo transforma o alimento que foi ingerido em nutrientes necessários para a vida, a energia, a saúde do nosso corpo. Então pense que imagem interessante, né? Coma esse livro, medite nesse livro,
É como se você comesse versículos, né? Mas você não só come o versículo, você metaboliza o versículo. Você não apenas come a história de José, a história de Abraão, a história de Davi, a história da conversão de Saulo de Tarso, a história da expansão da igreja no livro dos Atos dos Apóstolos, ou você não apenas come os versículos das epístolas paulinas, você não come apenas uma parábola, mas você medita, você metaboliza, você interage com esse livro, com a instrução e o ensinamento da Bíblia Sagrada, digamos assim, da lei do Senhor, das Escrituras, né? Na verdade, você está interagindo com o ensinamento, com a instrução, com o conteúdo, com a revelação, com a verdade que está ali naquele texto, naquele livro, naquela revelação, e você interagindo extrai dali aquilo que vai fazer parte de você, você metaboliza e internaliza, né? Então você transforma a parábola do bom samaritano numa condição humana de generosidade, de solidariedade. Você metaboliza a parábola dos trabalhadores da vinha e você transforma isso num senso de justiça. Você metaboliza uma epístola paulina, você metaboliza um salmo e transforma isso em algo que passa a fazer parte de você, as virtudes do caráter divino que estão impressas ou que estão impregnadas na sua revelação, que a nossa mente consegue dela se apropriar pela linguagem, né? A gente consegue entender a Bíblia racionalmente, mas o meditar na lei do Senhor, o meditar na revelação de Deus é mais do que entender racionalmente, é metabolizar para que aquilo que é revelado passe a fazer parte de nós e se torne também uma expressão do nosso ser. Assim como o caráter de Deus está impresso no texto que registra a revelação que Deus faz de si mesmo, né? Deus se coloca para dentro do texto, por isso que a gente diz que o texto sagrado é inspirado, que a Torá é verdade revelada e inspirada por Deus, porque Deus se coloca dentro disso. Também nós, quando colocamos a palavra, a revelação, a verdade, a instrução, o ensinamento, quando nós nos apropriamos e metabolizamos tudo isso, o próprio caráter de Deus que está impregnado na instrução passa a fazer parte do nosso próprio caráter. Consegue perceber isso? Bem-aventurada a pessoa que interage com a revelação de Deus, porque a revelação de Deus é a revelação que ele faz a respeito de si mesmo, e interagir com a revelação de Deus, com a Torá de Deus, a instrução de Deus é interagir com o próprio Deus, e interagir com o próprio Deus é adquirir as propriedades do próprio caráter divino. A minha oração é que a sua relação com a Bíblia Sagrada ganhe essa dimensão, muito além de um livro, muito além de um conceito, muito além de uma ideia, muito além de um registro narrativo, que na sua relação com a revelação de Deus você se relacione com o próprio Deus. E que Deus te abençoe assim. Bem-aventurado seja você. Amém.